O incentivo à leitura é fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais das crianças. A leitura é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas para novos mundos, culturas e perspectivas, ajudando as crianças a se tornarem mais curiosas, criativas e empáticas. Além disso, a leitura regular pode ajudar a desenvolver habilidades essenciais, como melhorar a compreensão e a interpretação de textos, ampliar o vocabulário e a gramática, desenvolver a capacidade de concentração e atenção e aumentar a autoestima e a confiança. O incentivo à leitura desde a infância é o tema do programa de hoje. Olá, programa Entre Assuntos no Ar. Hoje com esse tema maravilhoso, uma conversa muito interessante sobre leitura, sobre livros, como estimular a leitura entre as crianças. Aqui comigo, uma referência nesse assunto, Carol Bittencourt. Muito obrigada pela presença, um prazer tê-la aqui. A Carol é a CEO, a diretora aí do Grupo Encantos, uma escola que é fantástica, trabalha justamente com o estímulo à leitura. A história dela passa pelos livros, né? Ela se descobriu uma contadora de histórias. Eu sei um pouquinho porque eu sou uma grande fã do trabalho da Carol, uma admiradora bem próxima desse trabalho. Então, Carol, eu queria começar justamente pelo início. Como é que a gente faz para estimular a leitura? Em qual momento? Qual é a hora certa? Eu quero que o meu filho leia. O que é que eu devo fazer? Antes de mais nada, muito obrigada. Uma alegria ser recebida assim com tanto carinho e uma honra estar aqui para compartilhar o amor pela leitura. Em primeiro lugar, a gente precisa apreciar os livros, né? A gente precisa, nós, adultos, enquanto leitores, formadores de opinião ali, mediadores de leitura, com o nosso filho, com o nosso aluno, com o nosso paciente, enfim, no momento que você se propõe a ser uma ponte entre a criança e os livros, esse encantamento precisa passar por você. Então, você também precisa ter esse prazer em ir a uma livraria, em abrir um livro, ir a uma biblioteca, em emprestar livros, conhecê-los, em montar um espaço na sua casa onde os livros estejam acessíveis. Né? É interessante que você, enquanto pai, possa conhecer os livros que os seus filhos estão conversando, estão lendo, para que esses livros passem a fazer parte do cotidiano, das conversas, da rotina. Então, quando começar isso, o quanto antes. Eu tô grávida, estou planejando todo o meu enxoval. Precisa fazer parte desse enxoval também os livros que esse bebê vai ter acesso. As pessoas têm uma ideia de que um bebê não vai entender, mas é justamente o contrário. Exatamente, até porque você está criando um hábito não só na criança, no bebê, mas em você também. E sem falar que a leitura, o principal dela é esse momento de afeto, é esse vínculo gostoso, essa memória que está sendo construída em família. Então, quando você faz isso, desde bebezinho, ainda ali no colo, né, tá ninando a sua criança e vai contando uma história de memória, desde os clássicos que você ouviu, que te marcaram, ou uma história da sua vida. Eu lembro que eu contava para minha filha quando ela estava na barriga, minha primeira filha. E aí eu ia dirigindo no carro e eu ficava contando. A mamãe nasceu lá em Macapá, e você também tem uma família que mora muito longe, e lá os costumes são diferentes. Então eu ia me comunicando com ela, né? E ela ia se acostumando com essa sonoridade, com essa entonação, com essas vozes. Nasceu, e aí eu comecei a oferecer os livros. Às vezes eu utilizava um fantoche que eu tinha em casa para contar, às vezes eu utilizava o livro em si. E eu lembro que ela gostava muito, principalmente quando eu utilizava das entonações, quando eu me permitia fazer caras e bocas, brincar. E agora, conforme ela vai crescendo, a gente continua tendo momentos prazerosos de leitura. Então, digamos, você é um pai, uma mãe que não tem mais um bebezinho em casa, mas tem uma criança já alfabetizada, uma criança que já tem condições de começar a caminhar com a leitura de uma maneira mais autônoma. Não perca ainda assim a oportunidade de estar lendo para essa criança. Então, nunca fiz nada, não li quando era bebê, leia agora. Mas já sabe ler.
Não tem problema. Leia, porque a Há uma leitura... diferença, né? Isso, ela precisa encontrar esse campo do afetivo. Então, eu continuo lendo para minha filha, mesmo hoje sendo uma criança alfabetizada, porque aí ela escuta a minha voz, essas entonações ganham um espaço no coração dela, e isso vai caminhando junto com esse apreço por essa leitura. Eu sinto isso com o meu filho mais velho, né, o Gabriel. Ele lê, ele já lê direitinho, muito bem sozinho, mas ele me pede para manter. A gente tem o hábito de ler antes de dormir desde sempre, e ele gosta que eu leia para ele. Uhum. Então, a gente, na transição, quando ele estava sendo alfabetizado, a gente dividia. Eu li uma página, ele lia outra página, mas ele não gosta de perder esse vínculo de ouvir a leitura. Eu acho que é diferente o consumo daquele conteúdo ouvir para a criança que está ali como espectador, como ouvinte, né, Carol? Completamente. Quando ele crescer, as memórias que ele vai trazer vão ser extremamente afetivas. E por isso ele vai gostar da leitura, porque teve esse momento de afeto. Então ele vai querer levar isso. Vão ser as memórias que vocês construíram juntos. E uma coisa super interessante, você pontuou a questão do processo de alfabetização, né? E que vocês negociavam e tudo mais. E eu percebo que muitas vezes a família fica ansiosa e diz, não, mas você já sabe ler. Então vai lá e lê você. E tira da criança esse momento gostoso em família. Então a criança está ali adquirindo, né, a questão da habilidade dela de escrita, a habilidade dela de leitura. Ela precisa adquirir isso, não é algo que a gente nasce inato para isso, a gente aprende a andar, mesmo na maioria das vezes sem ninguém ensinar a gente a andar. A criança vai lá engatinhando, faz parte do desenvolvimento. Mas aprender a ler e escrever precisa ser ensinado. Então, ela está tendo um esforço para aprender aquilo. E antes, vamos supor aqui, que a família lia, tinha esse hábito de estar ali no aconchego antes de dormir, que é quando normalmente acontece, né? Sim. Via de regra, na maioria dos cenários, e está lendo para aquela criança. E aí, em paralelo, essa criança começou a ler sozinha e essa família começou a tirar esse momento mágico em família. Então, a criança já começa a olhar, puxa, não sei se eu quero mais ler, escrever, porque aquilo que eu tinha que era gostoso, eu perdi, porque agora eu já sei fazer sozinho. Então, a estratégia que eu utilizo, assim, recomendo fortemente para as famílias é fazer isso que você fez com o João. Continue lendo. Vai chegar um momento que ele vai puxar as leituras para ele. A gente se despede de tanta coisa, né? Com os nossos filhos, assim, tem tantas coisas que acontecem que foi a última vez que deu comida na boca, a última vez que precisou amarrar um cadastro, a última vez que você fez a mochila, né? Sim. E eles vão crescendo. Então vai chegar um tempo que ele vai dizer, não, mãe, esse aqui é meu, deixa que eu leio. Mas, então, curta esse momento. Curta esse momento se permitindo fazer caras e bocas, vozes, cosquinhas. Nesse ponto que eu queria chegar, muitos pais, mães ou cuidadores ou quem lida ali com a rotina da criança tem essa dúvida e essa questão. Será que eu sei ler de forma correta para essa criança? Será que eu estou fazendo corretamente? Será que a minha leitura é interessante? Tem um jeito certo de fazer, Carol? Como é que eu me preparo? Tem uma receita de bolo? Eu sigo meu coração? Como é que é o caminho para quem quer fazer isso e não sabe? Às vezes não tem um jeito mesmo, enfim. Qual é a orientação nesse sentido? Bom, tem algumas estratégias sim que contribuem bastante para a criança ter um interesse maior por essa leitura, né? É claro que não precisa, então eu tenho que contar igual a tia Carol conta. Não, para sua criança ele quer você, ele quer o seu colo, a sua voz. Então, fica tranquila, não precisa contar igual eu conto. Mas você conhecer a história antes, ter a oportunidade de ler antes, para já saber quais são as perguntas que eles vão fazer, quais são as inquietações, trazer também ali uma entonação adequada para aquela história. Então, por exemplo, vou trazer uma aqui que todo mundo conhece. Vou contar os 3 porquinhos. E aí, os 3 porquinhos estão fugindo, certo? Chegamos nessa parte da história. Então, eu vou trazer uma entonação, uma agilidade nessa minha voz, onde os 3 porquinhos, eles estão desesperados e eles vão sair correndo, socorro, lá vem o lobo. Então a minha voz, ela tem essa entonação que leva para uma aceleração, um medo. Então, enquanto ser humano, eu resgato da minha memória como é que eu me comporto, como é que se comporta a minha voz quando eu sinto medo.
né? Quando eu estou nervoso, quando eu estou correndo. Será que é uma voz que os porquinhos estavam correndo e eles estavam morrendo de medo do lobo? Eu contei o mesmo trecho da história? Contei. Mas o primeiro, eu acredito que chama mais a atenção da criança. E aí quando vem o lobo, e o lobo parou em frente à casa de palha, encheu o peito de ar e soprou. Então a sua criança, ela realmente, ela se transporta para o tempo do Era Uma Vez. Aquele tempo onde não importa o que vai vir, o que foi, o que está acontecendo agora. Só importa a história. Você falou uma coisa muitíssimo interessante que me pegou aqui. Você resgata aquilo que já está dentro de você. Exato. Então, na verdade, é uma coisa muito do autoconhecimento, de você Sim. buscar também suas próprias memórias, buscar também é uma conexão com você mesma também. Exato. É um processo da leitura que ele pode ser e deve ser tão prazeroso para a criança quanto para o próprio adulto. É um momento também ali, uma oportunidade para o adulto também ter um momento de relaxamento, Sim. de entrega, de autoconhecimento. Perfeito. E a criança percebe isso. Ela percebe que através desse livro vocês estão conectados. É uma das poucas tarefas que a gente ainda não consegue fazer enquanto está no celular. Dificilmente, né? Eu não vi ainda uma pessoa, tô lendo e tô respondendo o WhatsApp, tô lendo e estou nas redes sociais. Então, esse momento de leitura em família, ele naturalmente exige um relacionamento, exige uma entrega, é um momento de um olho no olho, é um momento que às vezes a gente, enquanto adulto, se emociona, né, lembra de algum outro livro que leu, ou de uma situação que já vivenciou, e isso repercute na nossa voz. E é interessante que a gente permita isso, ou muitas vezes até tenha intencionalidade na hora que vai ler essa história. Poxa, é uma história mais emocionante, eu já sei que é uma história que tem um pouco mais de emoção, então eu vou trazer uma pausa maior na hora de contar para minha criança. Ai, não, agora que é uma história engraçada. Então a minha entonação já muda, o meu corpo já muda, a minha voz já muda, já fica trazendo aquilo que a narrativa está me pedindo. Então essas estratégias que exigem de mim uma entrega, né, um olhar atento para o meu livro e um olhar atento para a minha criança, né? Porque às vezes eu tenho uma criança muito pequena e quando eu vou ler a parte do lobo, ela se assusta e gruda em mim. Então eu vou ainda pesar essa voz do lobo? Ou eu tô vendo que está acontecendo um diálogo entre a criança e o livro e aí eu vou proteger essa criança e vai ficar tudo bem. Os porquinhos são corajosos, sabe o que vai acontecer? Então eu conto mais um pouquinho da minha história, trazendo para a criança esse momento da narrativa como um momento, como você disse, de conexão, de segurança, de partilha, de envolvimento. É uma vivência completa, né? Ai, demais. Carol, outra grande dúvida, né, que paira nesse universo é como escolher o livro adequado para cada idade, como é que eu devo, porque há uma oferta, então, tem acervos imensos, livros maravilhosos, mas a gente tem que ter esse olhar muito criterioso e adequado, né, nessa escolha. Sim. Qual a orientação básica para fazer essa escolha corretamente? Pronto, eu sempre digo que a gente precisa, vou sempre reforçar isso, né? Conhecer o livro antes. Eu sei que quando eles estão maiores, os livros ficam maiores, então a gente acaba pesquisando sobre, né? Se inteirando, pedindo indicação. Mas vamos falar aqui das séries iniciais, da primeira infância. O pai ter condições de ler esse livro antes e esse livro tocou você, já é um filtro maravilhoso. Esse livro tem um autor, ele tem um ilustrador, ele tem uma linguagem elaborada, adequada, que realmente respeita o raciocínio da criança, né? Traz ali uma coerência, uma sequência lógica. A gente já faz um filtro que esses são bons livros. É claro que cada família também vai escolher os livros baseados nos seus princípios, nos seus valores, aquilo que está ali de acordo com o que fala o coração daquela família, né? E tecnicamente, na maioria das vezes, as histórias mais rimadas, elas costumam a acessar melhor as crianças da primeira infância, as histórias que têm uma repetição, né, histórias acumulativas também, né, como A Casa Sonolenta, que chega um personagem e aí repete, chega outro personagem, repete, chega outro personagem. Os clássicos infantis costumam agradar também
as crianças das séries iniciais. Aí depois eles vão indo para um enredo mais elaborado, mais complexo. Muitas vezes, quando eles estão ali com 5, 6 anos, que começam a dominar mais essa leitura, eles passam pela fase do gibi, né? Eles gostam. Aí a gente vai oferecendo outras possibilidades para que eles acompanhem livros de capítulo. Então é toda uma caminhada, sempre com esse olhar de que esse livro, ele está provocando algo na minha criança, né? Ele está provocando uma lembrança, uma risada, uma reflexão, uma conversa em família, uma autoavaliação, né? Tá sendo realmente relevante? Ou é aquele livro que eu folheei e só deixei aqui de lado? Não achei nem bom, nem ruim, simplesmente deixei de lado e ele não falou em nada comigo, não te senti vontade de levá-lo adiante. Então esse livro a gente já deixa ele de lado porque provavelmente não vai fluir tão bem. Em algum momento pode chegar a hora de um diálogo com crianças até pequenas ainda ali na transição, saindo da primeira infância, as crianças que estão ali na alfabetização, de quererem já escolher o próprio livro, né? De acordo com o personagem que gosta, com o que está ali vendo, né? Entre os amigos. Em algum momento, aquela leitura você pode julgar ainda não adequada. Sim. Como você aborda isso com a criança de forma que não seja... que você não vá... Ah, mas é um livro. Ah, mãe, mas é um livro. Certo, é um livro. Mas vamos aqui. Como é que a gente pode ter esse diálogo para não... travar a criança no processo dela de leitura e, ao mesmo tempo, não deixar que aquele conteúdo que a gente julga que não seja ainda adequado seja colocado ali na prateleira. Uhum. Muitas vezes eles vão ter acesso, apesar disso, né? Apesar dessa conversa, desse diálogo, porque, como você disse, às vezes é o livro da moda, que tá todo mundo levando para a escola, e aí não tem um palavreado legal, ou não tem um conteúdo tão apropriado. Então, a gente sempre, primeiro, saber que vai precisar conversar, né? Não é se vai conversar, é como e quando. Porque eles vão ter acesso a diversas informações. Isso não vale só para livro, não. Vale para tudo na vida. Então, a gente tem em casa os nossos combinados, os nossos princípios, os nossos valores muito bem estabelecidos e a criança caminhando de uma maneira coerente como um todo, independente do livro, vai ser mais fácil quando você for pontuar que esse livro você, enquanto família, enquanto adulto, julga que não é oportuno para aquela criança ou naquele momento. A criança vai insistir, vai querer conversar, e aí é por isso que é importante o pai conhecer o livro antes, para que ele saiba como argumentar. Olha, eu não gosto não quero que você leia esse livro, que tenha acesso a esse livro, porque aqui nessa parte, e aí você vai lá e conversa com a criança. O personagem faz assim, 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 não acho que está adequado. Ou então, se você acha que, não, realmente isso aqui está totalmente fora da faixa etária. Assim como existem filmes, existem séries, né? A gente vai ao cinema e a criança está às vezes no filme da moda, mas ele não pode entrar lá e assistir. Ele precisa de uma autorização. Alimentação. Às vezes a criança não pode só comer doce, né? Precisa de algumas regras ou alguns combinados. E os livros também fazem parte. E as pessoas, elas às vezes pensam bastante isso, de, é um livro, é bom. E não é assim. Nem todo brinquedo é legal, nem todo jogo é bom, né? Então a gente precisa ter esse filtro, esse critério. E aí vai caminhar muito intimamente com os nossos combinados em casa, com os princípios que você tem em casa, aquilo que você leva como regra para a sua família, né? E então consegue dialogar de uma maneira mais fácil com a sua criança. Isso é tudo é o diálogo. Você trouxe aqui alguns livros para a gente conversar um pouquinho e alguns deles você trabalha muito fortemente algumas temáticas que são inerentes a cada faixa etária e a leitura também ajuda nisso, né? Uhum. Cada fase do desenvolvimento infantil tem aí os seus próprios desafios e a leitura, além de ter todo o arsenal de benefícios que a gente já sabe que tem, também pode ajudar muito fortemente nesse desenvolvimento mesmo emocional, em fases delicadas de cada criança. Como é que funciona isso, Carol? Cita um exemplo aí pra gente, mostra algum desses livros que você trouxe. Eu trouxe eu gosto muito dessa história aqui. São autores brasileiros, inclusive, e esse livro já ganhou um prêmio, ficou entre os 3 melhores do prêmio Jabuti, chamado A Raiva, um livro da Blandina Franco e do José Carlos Lolo.
E eu lembro de uma turma que eu tinha, uma turminha de crianças de 2 anos, 2 para 3 anos. E na época eu era professora regular em uma escola aqui em Fortaleza. E eles sempre resolviam os conflitos deles com muita intensidade, assim, sempre utilizavam o corpo, sabe, para defender aquilo que eles queriam, e o diálogo eles não gostavam de usar muito. Também só tinham 2 anos, não tinham ainda, bem típico da faixa etária. Mas uma aluna minha marcou, assim, a minha trajetória, quando, em um momento de muita raiva, ela disse: tia, você sabia que o meu pai falou que parece que eu fui feita com raiva? E aí eu imaginei logo na hora aquelas coisas que todo pai, que toda mãe vive falando sem pensar, né? A gente faz muito isso, eu faço, talvez vocês já tenham feito também. E aí eu disse pra ela na hora, pra poder aproveitar o gancho, né? E por isso que é bom ter repertório. Por isso que é bom ter um acervo legal, porque aí você consegue ir linkando, né, com os livros, os assuntos que vão naturalmente surgindo. Eu disse assim, lá na minha casa tem um livro chamado A Raiva. Eu vou trazer para contar para vocês amanhã. Aí os meninos já ficaram todos de olhos bem arregalados, porque um livro chamado A Raiva, né, e estava naquele contexto de uma discussão em sala, a gente tentando mediar. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu folheei o livro, eu vou mostrar para vocês. O livro todo em preto e branco, com uma ilustração assim aquarelada, um monstrinho ali que não é muito simpático, afinal de contas é a raiva. E eu fiquei olhando e pensando, gente, onde é que eu estava com a minha cabeça que eu disse que ia levar esse livro para ler para uma turminha de infantil 2? Mas logo eu aprendi que com criança, se você diz que vai fazer uma coisa, cumpra. Faça, né? Porque realmente é necessário para criar essa conexão com a criança. E eu levei o livro, montei a minha rodinha com todas as minhas crianças e comecei a ler a história. Não sei se eu leio, eu posso ler? Deve. Então tá bom. A história diz assim: no começo era só uma raivinha à toa, uma coisinha boba que nem tinha razão de ser, mas que mesmo assim era. E no começo, ela ficava num canto, ruminando e se alimentando dela mesma. Depois de um tempinho, ela começou a se alimentar de outras coisas. Um olhar de alguém meio de lado, um sorriso diferente, uma palavra torta, uma imagem distorcida. Até que tudo mesmo, alimentava aquela raiva. Se as pessoas estavam dançando, ou se estavam sentadas conversando, se estavam apaixonadas, ou se praticavam algum esporte. E não adiantava alguém tentar falar com ela, porque a raiva é surda. Não adiantava tentar mostrar alguma coisa para ela, porque a raiva é cega. E muito menos tentar convencer a raiva de alguma coisa, porque ela é vaidosa, burra e só pensa nela. E assim, a raiva foi crescendo, foi ficando enorme. E não era mais uma raivinha à toa, era uma fúria, uma cólera, uma ira. Ela era tão grande que não cabia mais nela mesma e... explodiu. E você não imagina o trabalhão que deu pro bom senso arrumar aquela bagunça. E aí, eu terminei de contar a história e os meninos estavam assim, ó. E eu não ousei perguntar se eles tinham gostado, se eles tinham entendido, porque eles estavam com um olhar completamente perdido. E eu olhava assim, pensava, eles não entenderam. Uma linguagem, né, tão diferente. Será que foi inacessível para eles? Será que eu pedi demais para uma turminha de 2 anos? E um aluno meu me salvou. Ele levantou a mão e disse assim, tia, a gente pode brincar no pátio? E eu, pode. Eu disse, vamos nessa. E liberei todo mundo para brincar. Passaram-se alguns dias e a gente estava em uma outra situação, em um refeitório, eu com a minha turma e outras turmas ao lado, quando uma criança na turma ao lado começou a se desorganizar emocionalmente.
E aí ele começou a chorar muito, 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 muito. E começou a ter algumas movimentações realmente ali com as cadeiras, com os pratos, com os amigos. E um aluno meu chegou pertinho de mim, puxou assim minha blusa e disse assim: tia, aí eu, oi. A raiva explodiu nele. Elba, quando eu ouvi isso, eu pensei, eles entenderam a história. Chegou lá no coração dele. E ele disse assim, e tá fazendo a maior confusão. Aí eu disse, meu Deus, não é que a história ficou ecoando dentro dele. Houve um diálogo. Às vezes a gente acha que a história, o contador de histórias, a pessoa que está ali contando, mediando, ela está fazendo um monólogo. Só ela fala e o outro passivamente escuta. Mas não, tem uma relação, tem um diálogo acontecendo. E ele continuou. Ele disse, sabe quem vai arrumar a bagunça? E aí, na hora, eu pensei, eu não acredito que ele vai lembrar esse nome. Bom senso, isso não faz parte do vocabulário de uma criança de 2 anos. E ele disse, o bom senso. Então eu fiquei assim maravilhada. E como é gostoso quando a gente não subestima nossas crianças. Eles têm uma potencialidade enorme. As histórias vão acomodando e às vezes a resposta não vem de prontidão. O adulto fica numa ansiedade. Será que entendeu? Será que realmente vale a pena já ler tão pequenininho? Não vai nem compreender. Esse aqui não, esse aqui é muito complexo. Eu vou deixar para quando tiver maior. E aí eu privo a minha criança de conversar, de dialogar, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Porque quando ele se teletransporta, ele passa a ter empatia. E, Carol, eles trazem esses momentos, né, dos livros. Inúmeras vezes os meus filhos já trouxeram para mim personagens, situações. E aí não só em conversas ou em situações semelhantes, mas também em desenhos. Um personagem que de repente, o Gabriel gosta muito de desenhar, né, o João Gabriel, então ele às vezes traz ali um desenho, tá parecendo aquele personagem daquela história, mãe. Então eles trazem esse repertório da leitura para o cotidiano mesmo, né? E às vezes se identificam com um personagem ou acham que uma blusa parece uma roupa ou um jeito de ser, enfim. Essa conexão ela é muito real, muito real. E é gostoso quando ele vai contar para você e você se interessa por aquilo. Você de fato para ouvir e aí você de repente conheceu aquele livro. Por isso que é tão gostoso quando a gente diz assim, filho, eu vou ler para você agora, eu vou te emprestar agora um livro que eu li na minha infância. E comigo, eu lembro que eu ficava imaginando aquele personagem e antes de dormir eu queria ler, ou então no intervalo de uma aula, e eu fiquei tão chateada porque o autor não fez do jeito que eu queria, porque se fosse eu o autor, eu teria feito diferente. Então ele percebe, esse livro fez parte das memórias da minha mãe, eu quero conhecer, e vocês começam a conversar sobre aquilo. Então é gostoso. Né? Vocês, tem hora que vão ler juntos, tem hora que ele vai pegar a leitura para ele, mas vai fazer parte do cotidiano. Então, quando surgir um momento sobre raiva, essas crianças que acessaram, provavelmente esse que veio até mim falar, levou isso por muito tempo. Hoje ele já é um rapazinho, eu não sei nem se ele ainda lembra, mas acredito que fica um lugarzinho marcado, né? Você elabora melhor o sentimento, mas ganha ali um repertório para conversar com o pai, conversar com a mãe. Aí já pensou que riqueza essa mãe vai atrás de conhecer o livro? E adquire, conversam juntos. E tem outras hipóteses, outros levantamentos a respeito Carol, da ainda obra. tenho tantas perguntas para fazer e o tempo já está, mas eu quero fazer, porque são perguntas importantes. Essa, principalmente, assim, uma coisa que eu observo bastante é a gente não pode negar que a gente está numa era tecnológica e as crianças transitam entre nesse universo da tecnologia. E muitas vezes, assim, eu tento fazer essa conexão, né? Vamos ler um livro e ver o filme, ou o contrário, né? E assim, eu comecei a explicar pro João Gabriel que era muito mais interessante ler o livro e depois ver o filme. Porque normalmente, quando você lê o livro primeiro, você se decepciona com o filme. E eu queria que mas eu não queria dizer isso para ele, eu queria que ele tivesse essa experiência, então a gente fez esse exercício em 2 momentos, e ele chegou a essa conclusão. Então, é válido também fazer essas conexões, é importante? Essa experiência é valiosíssima. A gente fez com a Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi sucesso.
É uma experiência valiosíssima. Eu lembro que quando lançou o filme Extraordinários, eu levei um grupo de alunos. E eles já tinham, assim, 10 anos, mais ou menos. Então, primeiro a gente leu o livro em sala, né? A tempo de ir ao cinema. E depois nós fomos ao cinema. E eu lembro de uma aluna minha específica que ela levantou da cadeira. Eu quero conversar com o diretor desse filme, porque isso é um absurdo, o filme não é assim. E eu lembro que eu ficava assim no bracinho dela, calma, a gente tá no cinema, tia, mas tá tudo errado. E ela tava assim, transtornada. Essa criança cresceu e virou escritora. Já pensou? Ela ama ler, ela ama livros e ela teve a alegria de lançar o livro dela agora no aniversário dela de 15 anos. O aniversário, inclusive, foi o lançamento do livro, todo o apoio da família, incontestável. Mas ela fez um livro de poesias, maravilhoso. Então, é uma estratégia que funciona, muito sim, bem. que inquieta, que provoca. E tudo que a gente possa fazer para que converse ali com as nossas crianças é maravilhoso. Carol, nós temos umas imagens da escola, né, do Grupo Encantos. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse espaço, porque é um espaço que traz essa conexão. Eu acho que a criança vivenciar isso de forma, esse mergulho em um ambiente como é o que vocês preparam lá na escola, faz toda a diferença, porque você sentir, você viver aquele espaço é diferente, né? Traz esse elo, né? Fala um pouquinho da escola, da história da escola, do que ela representa para você, da sua experiência com as crianças lá dentro, né? Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas poderem conhecer esse trabalho que é tão magnífico. Gente, o Criança e Leitura, ele surgiu através da demanda das famílias. Eu já trabalhava com contação de histórias profissionalmente, né? Era professora e tinha um grupo Encanto já nos espetáculos pela cidade. Mas as famílias sempre muito sedentas. Carol, a gente queria estimular ainda mais o relacionamento da nossa criança com os livros, que ele tivesse, assim, apreço, né, por esses livros, entendesse o que está lendo, tivesse mais criticidade. E aí eu lembro que eu sempre ficava com um certo receio. Poxa, será? Como é que vai funcionar? E um dia, ao lado do Cláudio, que é assim um grande incentivador, meu esposo que trabalha no Grupo Encantos comigo, a gente montou um projeto piloto. E eu convidei algumas famílias mais próximas e disse, gente, vamos nos reunir para ler com as crianças, para contar histórias, para instigar esse olhar, para poder plantar essa sementinha juntos. Vocês topam? E para minha surpresa, as famílias toparam de imediato e já saíram indicando para outras famílias aquilo que eles nem sabiam o que ia ter. E na época eu ia na casa das famílias, então eles abriam as suas salas, as suas varandas, e lá eu me reunia com pequenos grupos e começava a ler para essas crianças. Essa menininha que virou escritora, inclusive, ela era desse grupo, lá na varanda de uma casa, e eu ia contando essas histórias. E eu percebia que isso dialogava com as minhas crianças de um jeito extremamente significativo, era marcante. Tinha dias que eu levava um livro-imagem, eu até trouxe um aqui, só para folhear, não vou. O Menino Avião, eu lembro demais desse. É um livro-imagem, então é um livro que não tem palavras. Toda a narrativa é contada através de imagens. Eu lembro de entregar para uma criança em um dos nossos encontros e pedir para que ele lesse de uma maneira individual. E ele terminou o livro, fechou, e ele chorava, chorava, chorava. Então, eu comecei a perceber que essa leitura, ela realmente ganhava um espaço único no coração e na vida de cada criança. Aí ele foi resgatar memórias, foi conversar com a mãe a respeito do que aconteceu no livro, que é uma criança que, de uma maneira bem simples, perde um brinquedo. E ele já era um rapazinho, tinha uns 9 anos na época. Então eu percebi que era uma porta que se abria através desses livros, que contribuía com a concentração das crianças, com a imaginação, com o repertório, com o vocabulário, com a criatividade, mas ia muito além disso. E aí surgiu a possibilidade da gente abrir a escola, de formar esses grupos de uma maneira, né, mais estruturada e cada vez mais oferecendo atividades, repertórios, vivências, jogos, dramatizações, crianças que vão se sentindo à vontade para verbalizar mais em pequenos grupos,
através da história, ela se coloca no lugar daquele personagem, então ela consegue resolver alguns conflitos. Não, obviamente, minha formação não é na linha terapêutica, né, nada disso, mas é muito significativo o poder desta narrativa, quando você lê pelo prazer de ler, quando você lê não para fazer tarefa de casa, ou para responder às provas. Às vezes eles chegam lá na escola com um livro assim, tia, eu tenho que terminar de ler esse rapidinho aqui, porque eu vou fazer uma prova amanhã. Mas o que ficou de impacto? Né? E é tão gostoso quando essa mesma criança diz, ai, eu queria tanto que esse fosse meu paradidático, porque eu queria tanto continuar lendo e lendo com o prazer, né, de estar realmente descobrindo aquele universo. O ambiente da escola propicia isso, Sim. né, Carol? Vocês montaram um ambiente que faz com que as crianças tenham esse aconchego, né? Com que elas se sintam abraçadas ali pelos livros, principalmente, né? Tem uma sala lá muito especial, onde as crianças podem ter acesso aos livros livremente. Isso faz uma diferença. Sim, inclusive é uma dica que a gente precisa levar para a nossa casa, né? Colocar os livros de uma maneira acessível. Os meus pequenininhos, eu tenho 3, e eles desde bebezinho, o livro ali na altura dele, que possa manipular, que possa ter esse contato. É interessante fazer um rodízio também, inclusive lá na escola eu faço isso. Os livros são acessíveis, mas tem alguns que, dependendo da disposição que eu coloco, as crianças sempre vão para aquele mesmo livro. Então eu faço uma troca para que eles tenham oportunidade de ampliar esse repertório, mudar esse olhar e procurar o livro que eles queriam, né, e ter essa vivência. Quando eles vão até a escola, inclusive as famílias falam, vou te levar para uma aula de leitura. E aí, alguns vão bem serelepes, felizes e satisfeitos. Outros não. Eu não quero. E quando chegam lá, que encontram um ambiente extremamente convidativo, né, que não tem aquilo das cadeiras umas atrás das outras, né, que os livros têm um espaço aconchegante, colorido, o livro ali com a capa bem exposta, tratado como uma verdadeira obra de arte, algo que tem valor, e encontra um mediador de leitura que, eu gosto. Ontem mesmo uma aluna minha estava chegando pela primeira vez na escola, toda tímida, chegou com uma tartaruguinha na mão. Como é o nome da tua tartaruguinha? Sabia que eu tenho um livro aqui que tem uma tartaruga? Não é a história da tartaruga, mas tem uma ilustração lá. Pego o livro, mostro, a criança já se aproxima, abre espaço. Então, a gente ter esse repertório, esse interesse por esse livro, esse interesse real, faz muita diferença. Se fala muito em vamos tirar das telas, vamos dar, faz mal, e a gente sabe que tudo isso é real e é necessário que se tenha um equilíbrio muito grande com relação a isso, mas é preciso que você ofereça algo para que a criança possa fazer algo de interessante que tire, que faça com que ela desperte e que ela queira fazer. E, ao meu ver, os livros fazem isso, né? Eles abrem esse caminho. A gente conversou aqui bastante sobre isso. Depois de ler o livro, a criança quer fazer um desenho, ela quer escrever a própria história, ela quer interpretar aquele personagem, ela quer construir algo sobre aquela história. Então, o livro, ele pode ser, sim, na minha opinião, um belo caminho para quem quer começar aí a reorganizar essa rotina mais saudável, mais emocionalmente saudável, de maior conexão. Tô correta, Carol? Demais. Uma estratégia legal também para ajudar nessa questão das telas, e às vezes as famílias estão na correria, né, ou não conseguem, poxa, mas eu não consigo um tempo para contar a história. E aí hoje tem um recurso muito bacana que é o podcast. Sim. Então você consegue montar o seu acervo baseado naquele podcast, enquanto a criança está ouvindo a história, ela também está acompanhando no livro, ou então só ouvir e depois vai lá ver como foi que o ilustrador imaginou aquelas ilustrações. Caminho. É um outro caminho para também ajudar nessa questão a reduzir as telas. A gente tem uma viagem marcada com os nossos filhos. Poxa, para onde é que é? Será que não tem um livro que tem um personagem que também vivenciou algo, né, na neve? Vou viajar, vou esquiar, né? Será que não tem algum livro de algum personagem que foi para a Amazônia, e aí eu vou ler aqui com a minha criança, Pilar na Amazônia urgente, né? Então eu vou contextualizar e mostrar que aquelas obras podem fazer parte do nosso dia a dia, né? E aí eu vou conseguindo tirar mais essa criança da tela. Um outro recurso, por exemplo, eu sei que tem 2 crianças de idades diferentes. Escolher algum livro que você possa fazer leitura em voz alta
para os dois ao mesmo tempo, né, que contemple ali as duas faixas etárias. Então, assim, são estratégias que vão realmente contribuir para que a criança possa se desligar um pouquinho dessas telas. E a gente também, né, se a gente puder dar esse exemplo, isso ajuda de maneira considerável. Carol, deixa, por favor, os teus contatos, como as pessoas podem encontrar o Grupo Encantos, como as pessoas podem chegar até vocês. Deixa também um podcast, que é um recurso, aquela hora que você falou por último, muito favorável para quem está sem tempo e quer começar. Deixa esse caminho aí das pedras para que as pessoas possam seguir. Bom, o podcast é o Grupo Encantos Histórias, e eu recomendo vocês ouvirem antes de dormir, no trânsito, tá viajando. A hora do almoço é minha recente descoberta, porque como eu tenho 3, o almoço é bem animado. E aí funciona também para trazer ali uma tranquilidade, mas também podem acessar @Grupo Encantos, e lá vocês conseguem ter acesso ao podcast, às nossas músicas, aos livros que nós publicamos, às nossas aulas, enfim, a todo esse universo mágico que o Grupo Encantos busca oferecer às famílias. Onde fica a escola, Carol? Estamos localizados no Salinas Shopping, e vai ser um prazer receber cada um de vocês. Atendemos crianças de 2 até 12 anos. Eu vou encerrar só mostrando aqui um dos frutos do seu trabalho. Sim. Acho que está aqui, né? É esse aqui. Ok. Aqui foi de uma aluna, né? Aqui é o Luário Meia-Noite, e foi uma criança que escreveu. E ela tinha, quando ela começou a sentir vontade de escrever o próprio livro, ela tinha aproximadamente 6 para 7 anos. E o livro foi publicado aos 9 anos. Ou seja, todo um amadurecimento, né? Um tempo de espera. Então foi um trabalho para além do gosto dela pela leitura, pelo apreço pela escrita, mas também um trabalho que vai envolvendo ali o emocional da criança. Hoje em dia está tão difícil a gente parar e esperar. Então, Luário Meia-Noite, escrito pela Flávia Mota, ilustrado pelo Cauê Páscoa. Agora eu vou dar essa dica aqui. O livro é seu, mas esse livro eu me apaixonei por uma dica sua. Esse livro é fantástico, gente. Fica como dica aqui de leitura para as crianças. Esse livro narrado e contado pela Carol é espetacular. Tem no podcast. Pronto, já tá a dica aí do podcast. Outra dica que eu vou... Agora é a última mesmo. Eu costumo também, sempre que vou ler com os meninos, costumo ler o título e sempre tá ali frisando o autor, editora, ilustrador. Eu acho que vai colocando para eles a coisa de construção daquela obra, né? De que existe uma equipe trabalhando ali. E aí, quando vai nos desenhos, nas ilustrações, olha, foi aquela pessoa que tem o nome ali que fez. Então, vai construindo também, para eles terem a noção do quanto é trabalhoso e precioso produzir um livro. É perfeito fazer isso, até porque vai que ele gosta daquele estilo de escrita. Onde é que eu encontro mais dessa fonte, mais desse autor? E quando ele se deparar, e não são poucas vezes, muitas vezes a gente acaba utilizando a nossa verba, né, o nosso financeiro, em livros que não tem autor, que não tem ilustrador, e aí não está sendo bem aplicado. E se eu gostei, como é que eu vou conhecer outro? E tem muitos livros que são assim, né? E agora com a questão da IA, a gente precisa ainda mais valorizar os autores e os ilustradores com as nossas crianças. Carol, foi uma alegria muito grande, um bate-papo muito gostoso, prazeroso e tenho certeza que muito produtivo para quem está nos ouvindo. E seja bem-vinda mais uma vez, volte sempre, a casa está sempre aberta e seu trabalho magnífico que continue dando frutos e muitos frutos. Amém. Obrigada, muito obrigada. A gente fica por aqui, até a próxima.